Presidente, eu quero confessar a minha estupefação diante dessa proposta. A medida provisória surge para dar agilidade aos governos, principalmente nas questões econômicas. E como disse o senador Jucá, não haverá uma única medida provisória na história anterior e daqui para frente que não altere a situação de algum contrato. Mas essa situação alterada já tem a garantia da possibilidade legal do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. O que nós estamos fazendo com esta medida provisória é uma espécie de captis diminucio máxima do poder do Executivo brasileiro e do Congresso Nacional. É claro, presidente, que muitas medidas tomadas por governos podem ser reformuladas por governos posteriores, porque estavam erradas, porque surgiram do equívoco administrativo ou porque, numa circunstância extrema, foram desonestas. Então, tem que existir a possibilidade clara de um governo eleito pelo voto popular, com um programa claro para a administração pública, de poder alterar esta situação. É a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Eu não consigo entender como é que se pretende impedir que o Congresso Nacional e o Presidente da República possam governar em favor do interesse da maioria e sejam impedidos por uma quizila que pode haver com algum interesse privado, o que levaria a medida às calendas gregas num debate judicial. Por que existe a medida provisória? Porque alterações tributárias, por exemplo, não podem ser anunciadas por antecipação, porque senão o setor privado tomaria medidas para que elas jamais fossem cumpridas. Eu estou vendo, senador Renan, com o perdão da intervenção que eu faço e da sua intenção, um absoluto nonsense desse processo. Quando eu fui governador do Estado, eu encontrei, por exemplo, alguns contratos feitos pelos grupos econômicos que mandavam no Paraná, na Companhia de Energia Elétrica. Um deles estabelecia um contrato de compra de energia da República Argentina a um preço, os números não serão exatos, mas serão bem aproximados. A minha memória não me garante a exatidão dos números. R$ 145 o megawatt-hora. Ocorre que, naquele momento, o Brasil estava tendo excesso de energia e o megawatt-hora estava custando pouco mais de R$ 10. Nós não precisávamos da energia, nós tínhamos energia em excesso, mas éramos obrigados, senador Jade Barbalho, a pagar a quantidade de energia contratada. E mais, se tivéssemos a possibilidade de cobrar a energia da Argentina e pudéssemos utilizá-la, a Argentina, naquele momento, não tinha energia para fornecer. É evidente que eu, como governador, não tinha o instrumento da medida provisória, mas eu mandei o contrato às calendas. E o absurdo era tão grande que jamais a parte responsável pelo contrato foi à Justiça para contestar a medida tomada pelo governo. Por outro lado, havia um contrato para fabricar, construir uma usina de energia elétrica movida a gás da Bolívia, com um custo rigorosamente absurdo. Esse contrato acabou indo para o Tribunal Arbitral de Paris, onde eu tive a oportunidade de fazer a defesa do Estado, acompanhado do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A situação era tão absurda que nós utilizamos uma espécie de uma blitzkrieg. Imprimimos um texto e distribuímos às centenas de milhares por toda a França. Chegamos no Tribunal Arbitral, ele estava preparado para preliminarmente condenar o Estado do Paraná. Mas, diante de uma pressão política, eles recuaram. A multa pretendida, o pagamento pretendido pelo grupo econômico, senador Renan, era de 5,5 bilhões de reais. 30 dias depois, o Estado do Paraná comprou a usina
desse mesmo grupo por 440 milhões de reais. Então, não é possível que o Estado não tenha o poder de fazer prevalecer o interesse público sobre o interesse privado. E, a nível do governo federal, a medida possível, sem a menor sombra de dúvida, é a medida provisória. Porque uma discussão judicial paralisa as mudanças necessárias para o país, para o bem ou para o mal. Mas, afinal de contas, senador René, o governo tem direito de errar ou de acertar. O que nós não podemos é não deixar que ele governe. Então, eu quero deixar claro que o meu voto e a minha posição é absolutamente contrária às duas versões. A versão do senador René e a versão do senador Romero Jucá, até porque o equilíbrio financeiro está constitucionalmente garantido. E nós não temos nenhum motivo para inventar esta estabilidade jurídica que se transforma, se traveste na instabilidade absoluta da possibilidade de intervenção na economia do Congresso Nacional e do Presidente da República.